Eu quero entender quem era o Gabriel que fundou a Coro. Eu tinha essa ideia de vingança na minha mente que eu crescer rico. Crescer rico pra ser importante, pra ter as coisas. Como se fosse uma vingança do mundo. Pra ter as mulheres bonitas. Muitos objetivos egoístas mesmo. E isso me levou pro fundo do poço. Ao invés de eu ter ganhado dinheiro, eu tinha dívida. Endividei minha família. Eu lembro que eu ia a pé pro escritório, era 50 minutos de caminhada, porque eu não tinha dinheiro pra botar gasolina no carro, que eu não podia vender porque tava alienado. Você enxergou ali o potencial nele não, e na relação. Ou não. E chegou uma hora que o sofrimento era tão grande que eu me rendi. E foi durante essa caminhada. E no meio dessa caminhada eu senti uma paz e uma alegria que não cabia dentro de mim, que não vinha da circunstância, porque era a circunstância mais difícil que eu já tinha vivido. Não tinha esse contato assim com a espiritualidade. Eu tive essa experiência íntima com Deus. Eu senti Cristo falando comigo, a verdade vai te libertar. Eu lembro de apagar a luz do quarto com uma dor insana e entrar em oração. Eu apaguei a luz do quarto e falei, vou meditar aqui, vou entrar em oração. Mas era uma presença muito amorosa, um acolhimento, uma força, uma clareza, e a dor que tava, 10, 9, foi pra 0 no mesmo instante que eu aceitei essa presença. Porque pra gente foi muito isso, né? A gente não tinha dinheiro e de repente a gente tinha muito dinheiro. A gente tinha centenas de funcionários, então a gente ia ter que demitir todo mundo no meio da pandemia. E eu lembro que mais uma vez o sofrimento virou insuportável. O que eu podia fazer, eu fiz. Só pra entender, o seu fundo de poço foi antes ou depois disso? Eu tive... Porque esse é um fundo. Eu me lembro assim de 2 muito marcantes. E esse foi o segundo pra mim. Que ficou muito claro pra mim que eu precisava pedir demissão. E eu teria que abrir a minha mão da tal da independência financeira que eu lutei tanto pra ter. Uma decisão de negócio pra tomar. Qual que é a coisa mais prática que você pode fazer? Tá totalmente aqui e agora. Eu tô muito feliz que a gente tá falando num podcast chamado Como Fiquei Rico sobre espiritualidade. Maravilhoso. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Como Fiquei Rico, que trata de histórias de enriquecimento que vão muito além do dinheiro. Hoje eu tô com 2 pessoas muito especiais que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Gabriel Callas e Paulinho Oliveira. E antes de passar para eles, eu quero dar uma introduçãozinha só para vocês terem ideia do que a gente vai ter hoje. Gabriel Callas é um dos fundadores da Toro Investimentos, que começou do zero mesmo, como uma fintech, depois se transformou em corretora de valores e foi vendida para o Banco Santander. E a Paulinha Oliveira vai contar, é a esposa dele, vai contar pra gente sobre a transição de carreira dela, uma história muito interessante, que ela depois fundou uma comunidade online chamada Frequência do Amor, que ela vai explicar como é, mas é uma comunidade de busca espiritual. A história dos dois se conecta demais e eu vou deixar eles apresentarem o resto para vocês. Bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Obrigado pelo convite. E a todos que estão com a gente. Muita gratidão aqui por esse espaço e eu já te falei por você atender esse chamado e sustentar essa conversa aqui, que eu tenho certeza que já começou sendo incrível. Obrigada. Ótimo, gente. Paulinha, Gabriel, vocês são um casal, o primeiro casal que eu tô recebendo aqui, então eu vou começar com aquela pergunta clássica que a gente faz para os casais, que é uma história que todo mundo adora ouvir, que é como vocês se conheceram? Boa. Eu sei que essa história é boa, mas as pessoas não sabem. A gente, no comecinho da empresa, ela mandou uma mensagem, a gente ainda tava na salinha lá, era só a gente, ela achou que era uma empresa séria e mandou uma mensagem para... Ela trabalhava na Anshan, eu acho. Trabalhava na Câmara Americana de Comércio, aí eu tinha que prospectar empresas. E por acaso eu achei a Toro e mandei um e-mail para prospectar, friamente. Que ano foi esse? 2011, 2010. Olha, é já bom avisar, nós somos meio perdidos no tempo, assim. Datas são meio difíceis, assim. Mas eu acho que foi isso, 2010, 11 talvez, né? E nessa época a Toro Investimentos, então ainda era só uma salinha, não era nada. Era só uma salinha, a gente tava começando. E na época eu tentei encontrar ela, aí na hora que eu já ia deletar o e-mail, o meu sócio falou, nossa, eu estudei com ela é muito gata. Eu falei, claro, vamos encontrar. Mas ela não queria saber de nada. De fato. Eu namorava, só era profissional, só queria uma reunião. E a gente se encontrou, algum dia eu vi ela. E eu comecei nos meus sonhos, eu vi ela nos meus sonhos. Só que eu achava que era só assim, era uma imagem de marcação, sabe? Uma menina bonita, legal e tal. Não sabia eu que talvez eu estivesse lembrando do futuro de algum jeito. Né? Que legal. Histórias. E aí, em determinado momento, a gente
se encontrou num período de muita transformação, né? Nós dois, a gente tava meio que num momento muito difícil, assim, sabe? Uhum. Realmente, nós dois passamos por depressão, por um pouco do... como é que chama mesmo? O pessoal fala? Burnout. Burnout. Sim, E estive lá também. E eu tava procurando pra um retiro no Réveillon e mandei mensagem pra ela, porque eu sabia que ela gostava dessas coisas também, e ela tava olhando pra um retiro no mesmo momento. Uhum. Do lado de cá, além do burnout, da depressão, né, do questionamento profundo que eu acho que eu sempre tive, assim, sabe, de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui e tal. Eu tinha terminado um namoro e aí eu não queria saber de homem. Uhum. Meus amigos todos, não, vamos pra balada, era Réveillon, vamos pra, sei lá, Trancoso. E eu dentro do meu coração falava, gente, não é isso que eu quero, assim, sabe? E eu tava ali pedindo uma orientação mesmo, uma guiança, tava na frente do computador, eu falei, acho que eu preciso ir pra um retiro, eu quero um retiro, né, no Réveillon. Quando eu tava na frente do computador procurando, ele manda mensagem, você sabe de algum retiro de Réveillon? Acho que tem alguma coisa aí, né, eu já tava um pouquinho mais desperta, digamos assim, para ler esses sinais, e na hora eu senti, nossa, tem alguma coisa aí. E aí tem uma parte da história que acho que é legal contar, porque eu tava procurando esse retiro, só sabia de um, aí eu passei para ele, só tinha um quarto no retiro. Os nossos amigos brincam. Tem os amigos que brincam até agora, não sei se ele reservou todos ou não, mas como eu tava muito machucada, eu não queria saber de homem, era um retiro, 2 camas, eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente foi e enfim, foi um reencontro mesmo, assim, muito profundo. Mas houve um tempo entre aquele primeiro convite para uma reunião até tudo dar certo no retiro, né? Foram umas indas e vindas ali, né? Foi em 2015 que a gente se reencontrou. Sim, olha só, os anos que se passaram aí, né? E além desse tempo eu vejo que, assim, uma preparação de Deus mesmo, assim, ou uma desconstrução de Paulinha para poder estar pronta para esse amor. Eu sempre falo, tem gente que tem dificuldade de entender, porque eu sou muito transparente nesse sentido. Eu falo que se não fosse Deus trabalhando no meu coração, eu não sei se a gente estaria juntos, porque o Gabriel não era nada do que eu queria como homem. Sabe aquela lista que as mulheres falam, né? Tem que ter isso. Nada. Ele era mais novo, morava em BH, eu não queria, eu estava em São Paulo na época, eu não queria voltar para BH. Ele não tinha dinheiro, eu já queria um homem bem-sucedido. Nessa época que ela fala que você não tinha dinheiro, a Toro já estava em qual fase, assim? Você tinha fundado a empresa e ela... 2015 a gente estava começando o processo de abrir a corretora. Ah, tá. Então, assim, foram muitos 2016 anos de luta. a gente iria. Então, assim, a empresa já tinha crescido, mas sempre foi muito... Tudo era reinvestido na empresa, né? Sempre muito crescimento. E você enxergou ali o potencial nele e na relação. Não, eu não enxerguei nada. Ou não? Deus enxergou por mim, graças a Deus. E eu acho que Deus foi dando uns empurrãozinhos, assim. Não, mas eu gosto de falar essa parte, porque tem gente que olha o nosso relacionamento hoje e fala, ai, que lindo, mas eu acredito que foi e continua sendo uma grande construção ou desconstrução, porque, de fato, eu precisei desconstruir muito, assim, do meu orgulho, da minha arrogância, de muita coisa para poder aceitar viver esse amor que a gente vive hoje, assim, sabe? De fato, assim, aquela Paulinha lá atrás jamais ia valorizar isso que eu tenho hoje. Olha, então foi uma grande desconstrução, junto com a minha desconstrução profissional, pessoal, espiritual, tudo, foi tudo junto, assim mesmo, sabe? E eu brinco que o Gabriel foi meu presente de Deus mesmo. Porque foi quando um dos meus maiores momentos de rendição, que eu entreguei não só a minha carreira, mas tudo, a minha vida profissional. Eu fiquei de joelhos mesmo, eu tive uma experiência muito profunda, assim, com Jesus mesmo, onde eu me rendi e falei, eu não tomo mais decisões por mim. Todas que eu tomei me levaram para caminhos que claramente não me fizeram feliz. Então agora tá com você. E aí foi como se, assim, meus olhos foram abertos para poder ver essa luz que ele representava na minha vida. E deixa eu entender esse momento de rendição, porque aparentemente vocês dois estavam subindo a escadinha do sucesso. Você estava no mundo corporativo e estava indo muito bem, e o Gabriel, agora eu vou voltar um pouco para a sua história, você tinha tirado uma empresa do absoluto zero
até o ponto de se tornar já uma corretora de valores. Mas eu quero voltar um pouco na sua história. Eu quero entender quem era o Gabriel que fundou a Toro, junto com seus amigos ali. O que foi o start desse processo? Qual que era a motivação que você teve para começar? Boa. Começou pra mim, eu era aquele menininho da escola, mais o gordinho, bolinado e tudo mais. Eu tinha a ideia de que isso era porque eu tinha menos dinheiro que os meus colegas. E eu tinha essa ideia de vingança na minha mente, que eu queria ser rico. Eu queria ser rico pra ser importante, pra ter as coisas, como se fosse uma vingança do mundo. Pra ter as mulheres bonitas. Sim. Então, com 17 anos, eu já fui começando a Toro. Começou oficialmente, eu tinha 18 anos, encontrei os meus sócios, que foram grandes presentes que a vida me deu. Foi você e amigos ou foram pessoas que encontraram no meio empresarial mesmo? A gente foi se encontrando. Não, na época não tinha meio empresarial. Não a gente tinha 18 nada. anos de idade, era um tanto de menino. E vocês estavam juntando para fazer um curso de ações? Começou com eu montei uma apostilazinha de investimento com tudo que eu tinha aprendido nos cursos que eu tinha feito. Eu comecei a vender para colega, pai de amigo. Quando começou, a gente tinha uma sala, um auditório. Aí tinha o João, que era um grande amigo meu, que na época foi num desses cursos, gostou muito, me apresentou o Marcinho, né? E depois chegou o Guizinho Gustavo. Eram jovens interessados em investimentos. A gente interessado e querendo fazer algo. E que acabamos sendo unidos ali por esse grande plano da vida, né? Sim. E como eu tô falando, foi uma purificação desse propósito, porque eu comecei porque eu queria ficar rico, eu queria muitos objetivos egoístas mesmo, sabe? E isso me levou pro fundo do poço, sabe? Sim. Passaram 3, 4 anos, ao invés de eu ter ganhado dinheiro, eu tinha dívida. Eu endividei minha família. Eu lembro que eu ia a pé pro escritório, eram 50 minutos de caminhada, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, que eu não podia vender porque estava alienado. E chegou uma hora que o sofrimento era tão grande que eu me rendi, sabe? Eu senti essa rendição. Sim. E foi durante essa caminhada que eu ia pro escritório. E no meio dessa caminhada eu senti uma paz e uma alegria que não cabia dentro de mim, que não vinha da circunstância, porque era a circunstância mais difícil que eu já tinha vivido. E eu não era uma pessoa, assim, religiosa, até hoje não me considero, mas não tinha esse contato, assim, com a espiritualidade. Eu lembro que nessa caminhada, passando pela Praça da Liberdade, que era no caminho, eu tive essa experiência íntima com Deus, sabe? Com amor, com a fonte. Você sentiu ele falando com você? Eu senti Cristo falando comigo, a verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. E você entendeu o que isso quis dizer? Porque é uma frase que para muitos soa como genérico, né? É até repetido exaustivamente, a verdade vai te libertar. Mas o que você entendeu que isso significava para você? Era como se na hora não precisava de explicação, porque tudo era explicação. Você entendeu? Era o que eu sentia naquele instante. E eu não mudei para onde eu estava indo, eu continuei caminhando em direção à empresa. Só que eu senti que algo muito profundo começou a mudar dentro de mim. Que a partir dali não era só sobre mim, era sobre nós. Não era só sobre o passado ou o futuro, era sobre o brilho do instante presente iluminando cada passo. Era sobre a alegria de servir. E não é que daí em diante tudo mudou e... Não, eu continuei tendo objetivos egoístas, eu continuei cometendo equívocos, continuo até hoje, tendo desejos egoístas, só que a partir daquele momento eu sabia para onde voltar, eu sabia que tinha um lugar seguro. E eu sabia que acima de tudo eu queria essa relação íntima com Deus, sabe? E com Deus que para mim não estava dentro de uma igreja específica ou dentro de um livro, mas estava dentro de cada um de nós, sabe? De todos nós. O reino dos céus está dentro de vós. Essa foi a minha experiência. E eu lembro quando eu cheguei na empresa, na época a gente tinha... não tinha essa decoração linda aqui, né? Era uma salinha. Tinha um quadro de papelão na parede que a gente tinha com o desenho do touro, né? Que a empresa chamava Touro. E eu senti de pegar esse quadro, fiz um buraco. Eu coloque aqui seus sonhos que juntos a gente vai transformar eles em realidade. E é um momento da empresa que todo mundo que me encontra hoje, que estava lá, lembra que a gente cada um botou o sonho ali dentro, a gente deu as mãos, a gente falou assim, juntos a gente vai transformar esse sonho em realidade.
As pessoas ficaram assustadas, assim, ou chocadas com a sua mudança? Porque não é muito comum no meio do mercado financeiro as pessoas estarem falando de que Deus falou com elas e que elas vão buscar um propósito maior, você não acha? Eu sinto que sempre é dado o discernimento do que falar, quando, como. Então, assim, esse é um dos pontos. Eu acho que a palavra Deus, Jesus, em vários momentos ela não é necessária, é o amor, sabe? Até porque palavras não conseguem conter o que a gente está falando, né? Deus não cabe dentro de uma palavra, mas ao mesmo tempo ele está em cada gesto de amor, pequeno ou grande. E era o que eu estava fazendo nesses momentos que eu senti essa conexão, eu estava estendendo esse amor e mais uma vez isso, na época eu não sei se eu consegui alcançar, mas que não é sobre pegar um sonho específico e fazer com que o sonho seja real, mas permitir que a realidade brilhe através de todos os sonhos, sabe? Sim. É como se tem algo que está muito além de tudo que a gente realmente quer, do que a gente vê, e a Paulinha é um grande exemplo disso. Porque, por exemplo, eu queria ter uma esposa bonita, eu queria ter uma esposa legal, eu queria um tanto de coisa. Pra você. Só que eu vi o seguinte, eu entreguei isso, usa pra minha felicidade, usa pra mostrar a verdade. Sim. Então eu sinto assim, que no final eu realizei esse sonho de estar com ela, mas não é sobre um sonho, é sobre a realidade do que a gente se apresentando sobre cada caminho. Hoje mesmo eu estava conversando com os meus sócios e um dos grandes milagres pra mim o maior milagre não é ter começado numa salinha cheia de barata, sem dinheiro e faturado centenas de milhões, vendido para um banco global e tal. A gente é grandes amigos, nós somos grandes amigos até hoje. Eu queria te perguntar sobre isso, porque não é fácil, né? É muito raro. Uma sociedade entre amigos e que permanece amigos com todos os desafios de uma sociedade, né? E para mim foi ver isso que aquilo era a minha prática espiritual. Sim. Entende? Porque muitas vezes a gente tenta projetar esse caminho num guru, num líder espiritual, num caminho específico na forma que normalmente não tá aqui com a gente. O que eu fui vendo é que o que tá na minha frente era a minha prática espiritual perfeita. E a Toro foi essa minha prática, foi uma jornada pra dentro. E que não é isso, tipo, pra mim não era uma coisa romântica, distante, era a coisa mais prática que eu podia, porque é o lugar onde eu tava sendo desafiado, era claramente onde eu tava, o que tava na minha frente, e onde eu podia integrar o que eu acreditava em cada situação. Sim. E quanto mais honesto eu conseguia ser com onde eu tava, mais eu via o poder dessa prática, sabe? E você sente que isso se refletiu em você, essa transformação positiva em você levou ao sucesso que foi a venda da Toro? Eu sinto assim, o sucesso da Toro era o que tinha que acontecer no plano. Porque eu acredito que aceitar isso pra gente, esse é o maior presente, aceitar a nossa realidade. Se isso na forma vai se apresentar com grande sucesso financeiro ou não, na minha visão está além do nosso controle. Por algum motivo essa foi a ferramenta que me foi dada. E talvez, né, e para muitas outras pessoas também, e para outras não. Mas isso não quer dizer, assim, eu não acredito não sei se essa é a melhor palavra, mas no evangelho da prosperidade. Sim. De que, tipo, aceite Deus para ter sucesso. Para mim é o contrário, você aceita Deus e a partir daí não existe mais sucesso e fracasso. Sim. Porque essa é a realidade. Não tem nada para ser ganhado ou perdido, porque a graça já nos foi dada. E foi só quando eu consegui aceitar isso que eu comecei a ver na forma as coisas mudando, porque de alguma maneira era o meu caminho, né? Sim. Isso culminou em eu vivi um outro grande desafio, onde isso apareceu muito. Que volta assim, eu acho que esse caminho, muitas vezes, a gente... É uma vigilância, né? Porque o ego, ele tá sempre querendo aproveitar o momento onde a gente... E depois desse momento a Toro cresceu muito, a gente abriu a corretora, a gente captou um dinheiro muito grande com investidores, a empresa cresceu muito, tinha centenas de funcionários, e em 2019 eu tinha que captar dinheiro. Porque era uma empresa, a gente tinha feito um Series A, e a gente tinha que captar o nosso Series B, que era para uma expansão maior. Só para traduzir para quem é leigo desse mundo de aquisições, o Series A é a primeira rodada de investimentos, quando você capta um primeiro valor ali e depois
Você aumenta, é isso? Primeiro você tem uma Venture Track, que é o pré-seed, seed, que são os primeiros rodados. O Série A já é uma rodada, sei lá, hoje de 100 milhões de reais. Então é por valores. Já é uma empresa mais madura. Então, vamos dizer assim, uma empresa que já está na sua adolescência, assim. Não é uma empresa que vai fazer um IPO, mas também não é uma empresa que está no comecinho. É numa fase já de mais escala. Só que o projeto era muito maior do que a gente imaginava, era muito mais complexo do que a gente imaginava, e a gente ia precisar de mais dinheiro. Isso depois já de ser corretora? Isso depois já de ser corretora. A gente já tinha captado, acho que 120 milhões de reais. Tinha queimado tudo para construir a corretora. E eu passei um ano viajando o mundo e fazendo centenas de reuniões. E chegou em janeiro de 2020, a gente conseguiu investidor. Ele falou, olha, tá fechado e tal, deixa eu só passar esse assunto da gripe que a gente assina. A gripe não era uma gripe, era pandemia global. Era Covid. O mercado fechou, esse investidor desapareceu. Só para entender, o seu fundo de poço foi antes ou depois disso? Porque esse é um fundo. Para mim, eu me lembro assim, de dois muito marcantes. Que foi esse primeiro que eu falei em 2013. Que foi esse na caminhada para a empresa. E esse foi o segundo para mim. Sim. Que foi em 2020. Você chegou a achar que estava tudo perdido ali e agora já era? Eu lembro, esse cara desapareceu, eu não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro na física, porque tudo era investido na empresa. Não sabia como é que eu ia pagar o aluguel do mês seguinte. Então, uma pessoa física mesmo. O dia a dia estava comprometido ali, porque tudo estava investido nesse sonho. A gente tinha centenas de funcionários, então a gente ia ter que demitir todo mundo no meio da pandemia. E eu lembro que, mais uma vez, o sofrimento virou insuportável. Eu desci no pé do meu prédio e caí de joelhos e disse, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Agora tá nas suas mãos, tá entregue. Eu só não consigo carregar mais esse sofrimento, sabe? E na hora me veio, na desistência e na rendição de tentar controlar o resultado, me veio mais uma vez uma paz muito grande. E a visão de que, às vezes, a gente está muito investido em controlar o resultado, que está além do nosso controle. E a gente perde de vista o que está na nossa mão agora, que é o nosso estado de espírito, que é como a gente está agora. Isso é muito prático, porque na busca de colocar a meta aqui, eu quero captar dinheiro, eu quero salvar a empresa, eu quero ficar rico, eu quero... E todos os objetivos que a gente coloca, a gente perde o que está na nossa frente agora, que é exatamente o que pode ser feito, sabe? E eu senti essa paz, comecei a cuidar do que estava à minha volta, cuidar das pessoas. Fechou, não tinha nem como viajar mais para captar dinheiro, né? Então, a gente começou a cuidar de cada passo, sabe? Que estava na nossa frente, e as coisas fluíram muito bem. A empresa cresceu exponencialmente depois disso. E depois, assim, a gente veio a ter várias oportunidades e ofertas que a gente nem conseguiria imaginar antes. Sim. Mas para mim foi ver muito isso de lembrar da meta, sabe? E do que realmente está no meu alcance. E isso me mostrou o quê? Voltando na sua pergunta de antes, Lívia. O sucesso na forma, eu vejo que ele estava além do meu controle. Sim. Eu fiz a minha parte, o melhor que eu podia. Poderia ter dado errado. Sim. De alguma forma era isso que tinha que acontecer. E mais uma vez, isso não é fugir do que está na nossa frente agora. Mas aceitar que é isso que está na nossa frente agora, que é a nossa parte, sabe? Sim. E não sofrer, às vezes sofrendo por um resultado no futuro, eu perco o único instante onde algo realmente pode ser feito, que é aqui e agora. E talvez você ache que foi nesse momento em que, de rendição total, porque não tinha mais nada que você podia fazer ali. Covid, fechou o mundo, acabou. Quando você entregou, aí que aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Aí que Deus assumiu. No que eu acredito, eu acho assim, tudo... A divina providência está em tudo, mesmo nas portas fechadas, mesmo no desafio. Então, aquilo era o que eu precisava viver para aprender as lições que eu tinha que ver. Sim. Então, o que eu fui entendendo é que todo bloqueio, todo grande desafio, aquilo também é a providência divina, no sentido de que aquilo está mostrando uma lição que eu preciso ver agora. Sim. E cabe a mim essa humildade, entendeu? Olha, se eu estou passando esse desafio, tem algo para ser visto aqui. Mas na forma foi como as coisas aconteceram. A parte da empresa começou a crescer muito.
Passou 6, 7 meses, a empresa que dava prejuízo passou a dar muito resultado. A gente, sem ter que fazer reunião nenhuma, a gente teve 5 propostas de investidores do mundo inteiro, de estratégicos, assim como acabou sendo o Santander. Então, isso foi um pouquinho desse caminho. Mais uma vez, um caminho de rendição e de desconstrução, sabe? Sim. Essa é porque olhando de fora, parece muito que foi uma construção, né? Mas a minha experiência dentro foi de uma desconstrução. Uma desconstrução do meu ego, que continua até hoje, de aceitar, se rever, sabe? Da forma como me foi dada a cada momento. Perfeito. Paulinha, vamos falar da sua desconstrução? Porque você fazia algo muito diferente do que você faz hoje, antes de ter a frequência do amor. Como é que era isso? Quem era essa Paulinha? Me conta. Eu acho que as nossas histórias se cruzam muito, assim, porque assim como o Gabriel, essa outra Paulinha também era muito motivada, assim, pelo ego, pelo sucesso, pelo reconhecimento, sabe, pela independência financeira. Isso para mim era algo muito importante, né? Eu vim de uma família onde minha avó foi abandonada pelo meu avô, então ela precisou, sabe, sustentar uma família, e a minha mãe se separou do meu pai, também sempre trabalhou muito, então, e aí eu tive uma tia que era irmã da minha avó, minha tia-avó, que era Dindinha, que sempre foi aquela mulher provedora também, independente, trabalhadora. Então, isso para mim era normal, assim, que eu precisava ser essa mulher muito independente, e eu fui correr atrás disso. Só que eu tive a depressão e o burnout por isso, porque eu tava vazia, né? Eu não tava em contato com o que eu acho que eu vim fazer, assim, sabe, no mundo. E essa desconstrução veio disso, de reconhecer que eu estava seguindo padrões e crenças ali, sem contato com a minha essência mesmo, assim, sabe? Com Deus. Qual que era a sua profissão? Eu me formei em negócios internacionais. Negócios internacionais. Trabalhei com e-commerce, com seguros, com venda, com eventos, né? Na Chama fazia muitos eventos. Mas paralelo a esse mundo corporativo, eu sempre busquei muito espiritualmente. Então, desde criança até, minha mãe conta que me levava à missa e eu era daquelas que ia lá, ficava amiga do padre, fazia aquelas perguntas que ninguém fazia pro padre. Era o berço do catolicismo, então. O meu berço foi católico, sim, mas apesar do berço católico, eu sempre tive resistência, assim, aos rituais e à igreja em si. Até porque meus pais se separaram e no interior tem toda uma questão também com a igreja, com relação a isso. Da igreja, né, em relação a separar. E eu tinha muito, eu nunca me senti pertencendo ali, mas eu sempre tive uma sede por Deus, assim, sabe? Por respostas de perguntas profundas que eu não encontrava em nenhum lugar. Eu conversava, eu pedia, eu não via, eu queria ver. Eu sempre tive muita sede da experiência, que eu para mim, Deus é isso, não cabe em palavras, mas cabe numa experiência, sabe? A gente consegue reconhecer na experiência. Então, eu fui buscar isso a minha vida toda. E busquei nisso, tentei buscar no sucesso, no reconhecimento, na independência financeira, e tive muito sucesso, assim, na minha carreira desde nova. Sempre fui muito boa no que eu fiz, mas não preenchia, sabe? É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo vão se identificar em estar numa carreira em que exteriormente eles estão tendo muito sucesso e todo mundo tá olhando e falando assim, falta o que na sua vida? Tá tudo aí, você não correu atrás, você queria ter isso, esse sucesso, esse reconhecimento, e talvez você tinha a sensação que algumas pessoas têm, que eu já tive muito, de estar no lugar errado, era isso? Sim, mas eu acho que vai um pouquinho além, assim, de estar com a mente errada, sabe? Hoje eu entendo que, tipo, por exemplo, hoje eu tenho a honra de acompanhar muitos estudantes, buscadores, né? E eu vejo que não é o trabalho ou o lugar que necessariamente precisa mudar, mas é uma mudança na mente mesmo, interna, de como a pessoa olha com aquele lugar, usa os recursos que estão ali, sabe? No meu caso, precisou de uma mudança extrema, digamos, né? Mas essa foi a minha história, e eu vejo pessoas reescrevendo essa história, mudando a mente, às vezes no mesmo cenário, ou às vezes trocando também de emprego. Então, quando fala, né, de transição de carreira e tal, eu acho que tem muito disso, assim, eu sinto que é muito mais um alinhamento
interno do que externo. O externo, ele só reflete. Que é o que você falou, né? E é um alinhamento muito profundo, assim, porque mesmo na frequência, assim, né, a frequência me realiza muito, eu vejo um propósito muito claro, mas tem momentos que mesmo ali eu preciso corrigir minha mente, alinhar e falar, será que é isso? Checar no meu coração, então não acho que é o lugar, sabe, em si, mas é realmente esse estado interno. E para você o chamado foi realmente para deixar tudo? Você pediu demissão? Foi. Eu tive, com burnout, eu tive uma cólica renal. E foi uma dor extrema, absurda. E foi uma experiência mesmo, assim. Eu lembro de apagar a luz do quarto com uma dor insana e entrar em oração. Falei, tá na hora de eu pegar, porque paralela, eu tava falando isso, né? Porque paralela a essa dedicação, essa busca profissional, eu sempre fui para retiros, fiz cursos, todo tipo de curso, era onde eu me encontrava, assim, eu passava a semana trabalhando e gastava todo o meu dinheiro, com qualquer curso que tinha eu ia fazer, retiro, sempre gostei, por causa acho que dessa sede mesmo, então eu fiz curso de tudo, li tudo, e era isso que eu fazia para tentar compensar isso, e aí nesse dia, nessa dor, assim, eu morava sozinha em São Paulo, e eu me lembro dessa sensação, agora tá na hora de eu usar tudo que eu aprendi, eu apaguei a luz do quarto e falei, vou meditar aqui, vou entrar em oração. E aí eu tive essa experiência onde eu senti a presença. Na época eu não podia aceitar Jesus, assim, por causa do histórico católico, tinha muito preconceito, tinha muito medo. Ainda. Mas era uma presença muito amorosa, assim, muito amorosa, um acolhimento, uma força, uma clareza, e a dor que estava, sei lá, 10, 9... foi para 0 no mesmo instante que eu aceitei essa presença. E eu fui elevada mesmo ali, sabe? E assim como essa experiência eu tive outras, né, na minha jornada, mas depois dessa eu ouvi, que ficou muito claro para mim que eu precisava pedir demissão. E eu ouvi ele falando mesmo comigo, eu falo que são os lembretes do amor, né, que são as frases que eu anoto, são minhas conversas com o Espírito Santo, minhas conversas com Jesus, assim, que eu falei, eu tô com muito medo, porque eu construí minha vida inteira em cima disso. Você aprendeu que era você com você, vamos sustentar. E eu teria que abrir a mão da tal da independência financeira que eu lutei tanto pra ter. Morando sozinha em São Paulo, pagava meu apartamento, meu carro, o estilo de vida que eu tinha ali, não era muito, mas eu saía pra jantar, eu tinha minha independência ali. E eu sabia que pedir emprego ia significar abrir mão de tudo isso, né? Mas essa voz foi muito clara comigo, assim, foi um dos primeiros lembretes do amor que eu recebi de forma muito direta e clara, que era, confia e tudo que você precisa vai chegar até você. Que lindo, que lindo. E nessa hora eu falei, uau, tem muito poder escuro, nisso. Não sei o que vai ter aqui, mas eu vou pisar. E eu fui, eu tive que entregar meu apartamento, meu carro, fui morar com meu primo, minha vida mudou totalmente. Fui estudar de novo, fui estudar medicina integrativa, depois fui pro Einstein, mudou tudo, assim. Mas, de novo, essa foi a minha história, que na forma precisou ser assim. Mas o que realmente estava acontecendo era o que eu estava falando, dessa desconstrução gigante dentro, assim. De tudo que eu pensava que era Paulinha, de tudo que eu achava que Paulinha queria, de tudo que eu achava que Paulinha precisava, de todas as certezas, sabe? Tudo. Foi, nossa, muita desconstrução. Foi intenso. Foi. Para quem é mais cético, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo são, e eu confesso até que eu tenho, assim, tendências ao ceticismo. Eu também, por incrível que pareça. Apesar de ter tido... Somos 3? Apesar de ter tido experiências com Deus, eu até acho que Deus conhece o jeito de se comunicar com cada um de nós. E o fato de eu ser mais cética, Deus sabe que é só na experiência que Ele fala comigo. É só por meio de um milagre. E foram muitos raros os milagres para mim. Acho que 2 momentos que eu pude falar como vocês, que eu ouvi Deus falar. E eu às vezes fico pensando, não seria muito mais fácil Deus falasse todos os dias? Mas será que é a gente que não sabe ouvir? Os céticos, os duros de coração? Essa foi a oração que eu sinto que me deu a frequência do amor. Porque como eu vinha desse lugar onde eu fazia, final de semana eu ia para retiros, imersões e experimentava Deus, experimentava
expansão, chegava segunda-feira no trabalho, cadê isso? Como Retração. é que eu sustento isso? E chegou uma hora que eu falei, tem que ter um outro jeito de viver. Uhum. Tem que ter um jeito de experimentar Deus todo dia, de conversar com Deus todo dia. Não é possível que Deus está só no retiro, mais comum. ou está só na leitura, ou está só nos templos, ou está só na igreja, ou tá... Não é possível. Essa foi acho que foi a minha pergunta mesmo, sabe? E eu vejo que a Frequência do Amor me foi dada, mesmo inspirada, para responder isso. E ela me responde todos os dias, que realmente esse outro jeito tá num outro jeito de pensar, num outro jeito de sentir, num outro jeito de decidir, num outro jeito de se relacionar, num outro jeito de trabalhar, num outro jeito de casar, de tudo. Independente de onde você estiver e do contexto. E a frequência me vem ensinando que é realmente essa postura interna, decisão minha de usar tudo e qualquer coisa. Tem um lembrete do amor, eu falo muito dos lembretes do amor, porque para mim é uma ferramenta mesmo dessa comunicação. Todo dia eu peço um lembrete. E às vezes vem pra Deus e é algo que você recebe e em forma de frases, muitas vezes. Eu compartilho no Instagram, né? Muitos anos com os coraçõezinhos coloridos. Mas outras vezes é um caminhão na rua que é o meu lembrete, ou uma música, ou uma amiga que me liga. Isso é maravilhoso. E é só a gente pedir e tá aberto para ouvir. Mas tem um que eu recebi uma vez, porque como eu vim dessa busca espiritual muito intensa, eu sempre fui muito disciplinada com tudo que eu fiz, assim. Então, por exemplo, eu fazia a meditação transcendental, era 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, sempre fui muito disciplinada. Todas as meditações, as práticas da medicina integrativa, sempre ali muito CDF. E quando eu conheci o Curso Milagres, que foi o caminho que se abriu para mim, né, explicando essas experiências que eu tive, isso foi sendo desconstruído. E eu falava, eu não preciso de 20 minutos para me sentir presente e conectada. Eu fui começando a experimentar isso. Só que eu comecei a ficar em conflito. Porque eu falei, mas então o que é? Então não preciso fazer nada? Então eu não vou fazer nada, né? E aí veio um lembrete do amor que falava assim, que eu falava, mas então qual que é a prática espiritual que eu preciso ter? Qual que é a minha prática espiritual? Então eu tenho que ir para uma igreja, ler a Bíblia, o curso 10 minutos por dia? Qual que é? Eu ficava perdida. E o lembrete foi, não é sobre ter uma prática espiritual, não é sobre ter uma rotina de práticas espirituais, é sobre permitir que a sua rotina seja uma prática espiritual. Tem um monge, eu não vou me lembrar o nome agora, que ele falava sobre praticando a presença de Deus. Eu acho que esse é o livro, que ele falava de praticar a presença lavando louça no monastério. Eu acho que é algo assim. Agora explica para quem está nos vendo. Eu sei que não é um livro muito comum e não é fácil de ler. Um curso em milagres, né? Sim. Eu até tentei ler uns trechos, algumas épocas, mas assim, eu acho que ele precisa de um facilitador, não é? O que é esse curso, esse livro, Um Curso em Milagres? É um livro espiritual, é uma opção de caminho, por isso que é um curso. Então, não é o curso, não é o caminho, não é o certo, mas é um caminho para Deus. Então, é um dos caminhos para Deus, foi um caminho que me transformou muito, me ajudou muito, me explicou todas essas experiências profundas que eu tive. E é um livro que foi canalizado por uma psicóloga norte-americana, em parceria com o orientador dela, a Ellen e o Bill. Eles eram professores de psicologia do curso de medicina da Universidade de Columbia, em Nova York, e eles tinham muita dificuldade na relação entre eles. Sendo bons psicólogos e bons professores, eles viviam em conflito com isso, e eles se questionavam, tem que ter um outro jeito de viver, não é possível. A gente estuda e ensina psicologia e não descobre um jeito de viver em harmonia nos relacionamentos. E aí o livro veio para eles como resposta dessa oração, desse outro jeito, sabe? Sim. Então ele tem uma linguagem cristã, mas ele não é religioso. Né? Ele fala de perdão, ele fala de milagres, que para o curso não é nada fora, mas é uma mudança interna, é uma mudança na mente, por isso que é um curso em milagres, é para você treinar sua mente para sair do medo, do equívoco, do ego, da escuridão, para ter experiência com amor, sabe? Para se lembrar do amor, para se lembrar de Deus. Sim. Então, é isso. E sim, assim, tem vários grupos de estudos no mundo todo, ele já foi traduzido para mais de 27 línguas, tem gente estudando ele no mundo todo, como grupos de estudos, né? Nele, a intenção do livro não é ser mais uma religião,
é apontar um caminho. Uhum. E aí as pessoas se reúnem para estudar e praticar esses ensinamentos. E a Frequência do Amor, então, é como se fosse um grupo de estudos online. Ela começou como um grupo de estudos do curso. Na verdade, ela começou como um curso online. Uhum. E aí depois eu Sobre o Curso entendi, Milagres. não era só sobre o Curso Milagres, era mais sobre os lembretes e sobre a minha experiência com esses lembretes, que o curso explicava esses lembretes pra mim, porque Uhum. até pra mim eu achava muito doido. Como assim? É Espírito Santo mesmo que tá falando comigo, né? Uhum. O que tá acontecendo? Uhum. Só que na experiência, eu sabia que aquilo não era de Paulinho, não podia ser. Uhum. E todos os lembretes vinham trazendo muita liberdade, trazendo... Nossa, eles trazem clareza, eles trazem saída, eles trazem direção, eles me tiravam mesmo, eles realmente me lembravam do amor, sabe? Uhum. E aí começou assim, e aí depois, na pandemia, inclusive, nessa fase que o Gabriel contou, eu sinto que eu fui para uma incubadora ali, Uhum. onde eu fiz lives todos os dias compartilhando. Então era uma oportunidade boa também. Foi um chamado, assim, Foi um que eu chamado. sinto que eu recebi, sabe? Enquanto ele estava nesse processo, eu estava indo muito profundo, fazendo live Uhum. todos os dias, entregando isso nessa fase as pessoas difícil. talvez estavam mais sedentas também. Eu acho que houve uma abertura mesmo, assim, Sim. e eu sinto que foi muito útil esse conteúdo nessa fase ali para as pessoas, e foi para mim também, me ajudou a deixar a mente estável, me ajudou a sustentar o que ele estava vivendo também, porque eu estava muito posicionada ali. Então você conseguia trazer uma remuneração. Sim, Isso. a Frequência do Amor nessa época que ajudou a gente. Ai, que bom. Foi. Que coisa. E as pessoas que querem procurar a Frequência do Amor, tem no Instagram, @Frequência do Amor? Sim, tem no Instagram, Frequência do Amor, tem o site, frequenciadoamor.com também, tem no Spotify, tem mais de 2.000 vídeos no YouTube. Ah, legal. E eu falo que a Frequência, ela é um espaço mesmo para esse compartilhar espiritual. E até no momento eu tô numa outra fase de desconstrução e reconstrução, me reconhecendo de novo, entendendo como usar essa ferramenta, né, que é a Frequência, mas tem muito conteúdo lá que eu... A desconstrução e a reconstrução é constante, né? É uma coisa diária. Deixa eu voltar aqui para você, Gabriel. Eu quero ir para o momento agora da venda da Toro para o Santander. Eu acho que todo mundo que funda uma startup, numa salinha, sonha com o momento em que uma grande empresa, um grupo global, enxerga o valor daquilo que você construiu do nada, você e seus sócios, seus amigos. O que mudou na sua vida ali naquele momento? Me leva para aquele lugar ali, onde fechou o negócio, pronto, vai entrar. Como é que foi? Mais uma desconstrução. Por quê? Primeiro, assim, sempre foi muito claro que era o caminho, sabe? Então a gente perguntava se tiveram dúvidas sobre vender ou não, entre vender para um, vender para outro, que na época a gente teve várias propostas. Mas assim, minha oração era deixa óbvio, não deixa sem escolha. E sempre ficou muito óbvio. Até engraçado, porque no processo a gente já estava fechado com outro banco, praticamente, bem avançado. A gente tinha, sei lá, proposta de 3 bancos, a gente já estava bem avançado com um. Aí a Paulinha falou assim, vai ser com Santander. Eu falei, Você falou? Santander? Eu falei, você não entende nada de M&A mesmo. O Santander, a gente nem conversou com o Santander ainda. Eu acho isso impressionante. Não, vai ser com o Santander. Eu falei, tá bom. Mas veio acontecer e inaugurou um novo ciclo na nossa vida, né? Sinto muita gratidão pelas pessoas que eu conheci lá. Eu lembro teve um momento onde onde eu ouvi muito falarem assim, agora você vai ver o que é a vida de verdade. Por quê? Você vai trabalhar, você vai ter um chefe dentro do banco, você vai você vai ter que relacionar com o presidente do banco, você vai ter que... Então você vai ver como é que é. E eu falei, putz, eu não sei como jogar esse jogo, né? Sim, você era o chefe, você era o CEO, e agora... Eu era o CEO e a gente, mais do que isso, a gente sempre teve um jeito muito genuíno e leve na Toro, assim. Então, acho que você chegou a viver um pouco lá, né? A então, mesa de vocês era ali junto com a de todo mundo. Muito despretensioso, muito junto, muito aberto, muito amoroso. Por mais que a gente tenha tido momentos duros e a gente era, né, muito prático e pragmático com tudo, a gente tinha esse jeito. Sim, e deixa eu só te interromper ali um pouquinho para falar para as pessoas que não sabem, é que
eu tinha uma parceria com a Toro e o Gabriel foi a primeira pessoa que apostou em mim como alguém que poderia levar essa mensagem mesmo na internet de um jeito mais profissional. E você falou de tratar com amor, e tem uma coisa que eu me lembro que pode ter sido um detalhe, mas quando você me chamou para a reunião lá na Toro, tinha uma cestinha de pão de queijo. E tinha, aí você falou, a gente acabou de assar um pão de queijo e tal. Mas era um negócio tão simples, não era assim, vamos fazer uma call e vamos... Era assim, eu senti um acolhimento ali, eu senti que tinha algo de você estava ali realmente, como você falou, por algo maior. Não era só você querendo construir algo, vender. Mas pode voltar, só queria fazer esse detalhe. Que lindo. Me lembrei disso. E eu fiz grandes amigos no banco. Eu tive várias relações verdadeiras dentro do banco. E você fala depois de vender. Depois de vender. Que mostrou isso. É óbvio que tem desafios diferentes. É óbvio que é mais desafiador estar num lugar onde você não está acostumado. Mas eu lembro que, e por muito tempo eu ia toda semana para São Paulo e ia trabalhar na matriz do banco, né? Porque depois eu fiz a transição como CEO e eu passei a ajudar a cuidar da Toro de dentro do banco. E eu entrava lá e eu conseguia ver amor em vários cenários, sabe? Em outros eu não conseguia. Tinha momentos que eram desafiadores, tinha momentos que eu me sentia confuso, que eu me sentia desafiado. Mas eu via que era uma opção interna minha, sabe? E eu vivi momentos lindos lá e aprendi muito, sabe? Foi mais uma desconstrução. E eu acho que é um pouco disso, sabe? E ver que também o resultado na forma, tipo... Porque pra gente foi muito isso, né? A gente não tinha dinheiro e de repente a gente tinha muito dinheiro. E é ótimo. O dinheiro é uma ferramenta ótima. Mas e foi de repente, assim, pra todos vocês? Foi uma coisa... porque muda muito rápido, né? E eu vi os pensamentos de, às vezes, a gente... muitas vezes, a culpa que vem junto com isso, né? Então, lidar com a culpa e ver aquilo como uma ferramenta de servir, de cuidar, de olhar para suas ideias, né? Que trouxe muitos oportunidades também. Mas eu lembro de uma das decisões difíceis que eu tinha para tomar no banco. Que eu tinha que dar uma resposta, se eu ia ou não. E eu lembro que eu ia muito em oração. Se você ia ou não, pra onde? Para uma nova posição no banco que eu estava sendo chamado na época. E eu lembro que eu entrei no prédio e eu não tinha uma resposta ainda. E quando eu entro no prédio, tá escrito assim, eu sou no prédio do banco. Eu falei, e qual era o contexto? O contexto era eu sou o Chama, que acho que era um negócio que tinha no Santander, mas pra mim era eu sou. Que você sabeis que eu sou. Um lembrete do amor pra mim. Mas eu falei, não tá suficiente, eu preciso de um desenho pra mim. Os céticos, né? Os famosos. E aí eu subi lá pro último andar, sentei na salinha de espera da presidência. Aí chegou um garçom pra me servir, eu pedindo, Jesus, me ajuda, me mostra o caminho, mostra que você tá comigo. Aí ele me serviu um cafezinho, eu falei, muito obrigado e tal. Qual o seu nome? Aí ele, Jesus. Não acredito. Aí ele falou, aqui nesse andar sou eu, Moisés e Maria. Mentira. E volta o seguinte, eu assim. como cético, eu acredito que os símbolos que você acredita vão ser usados para te dar as respostas que você precisa. E as cenas que você está assistindo, se é o banco, se é um cenário desafiador, se não, se é a frequência, se é o podcast, são só cenas. E não é sobre a cena em si, é sobre o conteúdo que está sendo dado em cada uma delas. Os símbolos que você precisa. E eu lembro que eu tinha uma última carta na manga que era dizer que eu ia fazer o mesmo trabalho com outro sócio meu, que eu falei, se eu não conseguir, E eu contei isso e eu ouvi. Gabriel, você já parou para pensar que pra gente realmente estar junto, cada um tem que fazer a sua parte? E pra mim essa foi uma resposta de aceitar a nossa parte, sabe? De não lutar com o que é. Naquele momento, minha parte era estar lá no banco. E a gente não sabe o porquê nem como E cada um de nós tem uma parte, ela não é menos ou mais importante. Sim. O que está na nossa frente agora é o mais importante, é o que... Porque às vezes a gente não enxerga o todo, e a gente está sendo só uma pecinha ali, né? E mais uma vez, assim, não é que tive vários momentos desafiadores, continuo tendo,
Foi muito aprendizado, mas também não dá para dizer que eu vi muito amor também, sabe? Sim. Eu tive muito aprendizado e eu vi que sempre tem esse lugar pra gente voltar, sabe? Sim. Que tem um lugar seguro, que tá disponível sempre, onde a gente estiver. E naquele dia, então, sua decisão foi aceitar a posição no banco? Foi aceitar. Então, você ainda tá lá hoje? Não. Isso já faz bastante tempo, isso foi em 2023. Ah, tá. Então, depois você saiu. Eu fiquei lá até 2025. Sim. Que eu terminei, primeiro fiquei lá como funcionário, depois fiquei como advisor, e depois terminou o nosso contrato. E hoje, como é a sua vida? Você tá no mercado financeiro, você faz outra coisa? Hoje, vamos dizer assim, eu tô num sabático, tô me aprofundando nas coisas que eu gosto, acho que a espiritualidade é a base na minha vida, e eu tenho que trazer pra tudo, tô buscando aprender, adoro, tô estudando muito IA, física, que é o tema que eu sempre amei. E você tem quantos anos? Eu tenho 34. 34. Você já viveu uma vida, né? Em 34 anos. Muitas vidas Muitas dentro vidas. de uma. Muitas vidas. Então, tem muito aí pela frente que certamente vai ser incrível. Agora, vocês contaram vários momentos em que vocês ouviram a voz de Deus. E por meio dos símbolos, né? Eu tenho a tendência a achar que a gente está vivendo tão distraído e tão acelerado nesse tempo que, se Deus quiser falar com a gente, como é que a gente vai ouvir se a gente não parar, né? Para mim, eu reclamo muito com Deus que Ele não fala comigo, mas eu sinto sempre essa provocação de, peraí, mas você para, você ora, você medita? E é muito difícil para mim. Para quem também tem essa dificuldade com meditar, eu lembro que eu fiz uma vez com você uma prática de meditação. Como que a pessoa pode começar a meditar, a acalmar, ouvir Deus? Assim. Eu acho que tá me vindo aqui, talvez, assim, o primeiro passo mesmo é querer, sabe? Ouvir. Porque é a condição, é a única condição, porque Deus, na verdade, está falando. Não é que Ele vai ou Ele para, Ele nunca para de falar com a gente, Ele nunca para de expressar e estender o amor dele por nós. É impossível que Ele, como Pai, corte essa comunicação. O que é possível é a gente, como filhos rebeldes, tampar os ouvidos, né, e não ouvir. Então, para mim, a única condição é o querer. E eu vejo que tem, assim, tem uma desconstrução dessa fantasia, eu acho, tem muita fantasia do que é Deus falar com a gente, sabe? Tipo assim, às vezes, e eu falo por mim mesma, assim, por várias vezes eu queria ver estrelinhas e ter aquela voz, e eu tive muitos momentos assim. Ultimamente, por exemplo, aqui agora, isso, sabe? Nesse instante, a paz que eu tô sentindo, eu sei que é Ele falando comigo e com você agora. E agora você tá ouvindo, entendeu? Sim. Eu tô ouvindo. Então eu acho que tem essa desmistificação, essa desilusão, talvez, tirar essa fantasia, idealização do que é, e é muito mais simples do que parece, sabe? E ele é tão, mas tão amoroso que pode mesmo ser qualquer coisa. Se você acha que tá na Bíblia, ok, abra a Bíblia, ele vai falar com você. Se você acha que é no Curso Milagres, ok, eu precisei do curso por muitos anos, né? Ok, ele falou muito comigo ali. E nos últimos anos ele tem me feito, olha, solta o livro, não tá no livro. Tá aqui agora, tá na relação com seus irmãos, tá em tudo, né? E tem sido um treino desafiador pra mim, assim, tá, eu quero ouvir. E pra mim tem sido muito isso, cuidar do meu sim pra ouvir, como Jesus mesmo falava, né? Quem tem ouvidos pra ouvir e olhos pra ver. O que é isso? É a gente cuidar do nosso sim pra isso, que vem com esse... com soltar o nosso jeito, porque ele é muito amoroso, e como o Gabriel falou, isso é uma coisa que a gente vive muito, ele vai usar os símbolos que você acredita. Não tem realmente, né, regras e formatos fechados, é tudo mesmo. Sim. Tem duas coisas pra mim que também a gente se lembra muito, e
que é primeiro convidar ele para os seus relacionamentos, sabe? Então esse, por exemplo, se a gente tá junto até hoje e o quanto de expansão, de milagre, de aprendizado que a gente teve junto é porque a gente convidou ele para o nosso relacionamento. Sim. E a gente falou, quero me relacionar com você através de quem tá do meu lado. Então esse era o nosso compromisso, esse era o nosso propósito, não é a nossa meta. E é a meta que eu tento trazer para todos os relacionamentos. Tento, não, é verdade que eu consigo? Não consigo. E eu tô falando relacionamento não só com pessoas, mas também com isso. O próprio relacionamento com o dinheiro que a gente tava falando. Eu consegui atravessar a ideia de culpa, a ideia de falta, quando eu falei, eu vou fazer disso um relacionamento com você. É sua ferramenta. Me mostra como usar. E é verdade que eu consigo usar assim? Nem sempre. Às vezes eu uso de maneira egoísta, às vezes eu uso para satisfazer preferências pessoais e tá tudo bem, porque é muito gentil, sabe? Essa é outra coisa. A voz de Deus é gentil, é amorosa, é libertadora, é de perdão, não é de julgamento, não é de repreensão, não é de culpa. E outra coisa muito prática para mim é que quando eu tô perdido, é voltar pro instante presente, aqui e agora. Porque é aqui que eu escuto ele, aqui e agora. Então, vários momentos desafiadores é como se eu fosse ficando encurralado em estar totalmente presente. E mais uma vez, não é só porque, para quem não acredita, volta aí pro cético, se você é muito cético. E mais uma vez, Deus é só uma palavra. O que a gente tá falando, apontando aqui é para uma experiência além das palavras, que é onde a gente vai encontrar um caminho. Em direção, mais uma vez, você pode dar o nome que você quiser, porque não é sobre um nome específico, nenhum nome consegue conter algo que transcende esse mundo. Mas nunca é sobre o futuro, sobre o passado. É sempre aqui, agora, porque só agora e existe, dentro. Né? E se você é cético, mais uma vez, nada nunca foi feito, nem ontem ou amanhã, nem vai ser. É sempre aqui e agora, pra sempre. Então eu brinco que essa os caminhos vão variar, existem vários caminhos espirituais, existem várias... o nosso foi através de Jesus Cristo. Mas para mim, quando ele falava eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava apontando para isso, uma experiência dentro, aqui e que está disponível agora. E que é o conselho mais prático do mundo, porque se você eu brinco, eu adoro jogar tênis. Qual que é a coisa mais prática que você pode fazer como tenista? Tá totalmente presente aqui e agora, porque é uma bola de cada vez. Quando eu começo a pensar no resultado da partida, quando eu começo a lembrar do último ponto, eu perco a conexão com o que tá ali. Qual que é a coisa mais prática para uma conversa difícil num relacionamento? Tá totalmente ali e agora. Quem nunca viu, às vezes, na hora que você tem um chamado para uma conversa mais profunda, que às vezes as pessoas começam a trazer o passado, o futuro, e aquilo desconecta. Tem uma decisão de negócio para tomar. Qual que é a coisa mais prática que você pode fazer? Tá totalmente aqui e agora. Então, se eu sentei para comer pão de queijo com a Lívia, que vai estar com a gente, eu vou estar ali, totalmente ali, sabe? E talvez essa presença pode gerar tantas coisas que depois a gente nem imagina. E sabe o que é uma coisa linda para uma mente cética? Que sempre foi o meu caso? Ver a convergência. Porque, se a gente olhar, tem tanta coisa divergindo. Mas todos que foram muito fundo nesse caminho falaram de forma diferente a mesma coisa. Sim. Então isso da presença, que é uma presença aqui agora, que é dentro, que é sobre o amor. E o que a gente vai encontrar nesse lugar é essa sensação do amor que também, mais uma vez, tá além do que a gente consegue descrever, né? Sim, e eu tô muito feliz que a gente tá falando num podcast chamado Como Fiquei Rico, sobre espiritualidade. Maravilhoso. Porque, pra mim, muitas pessoas acham que pra você ser espiritual, você tem que desprezar o dinheiro. E aquilo tem que significar nada pra você. E você não pode correr atrás das coisas boas que o dinheiro proporciona. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui querem dar uma casa boa pros seus filhos, querem que eles possam morar em bairros seguros, querem poder pagar uma faculdade boa. E tudo isso requer um correr atrás, digamos assim. Ou pelo menos é a concepção mais tradicional que as pessoas têm. Eu preciso correr atrás. Eu preciso fazer a minha parte. Como que isso linka com a espiritualidade no sentido de que, olha, o dinheiro é só uma ferramenta e vai acontecer o que tiver que acontecer? Como é que a gente, na prática, equaciona uma coisa na outra?
Mais uma vez, eu posso falar do meu caminho, porque eu não sei qual é a resposta pra cada um. Mas pra mim, tipo, não é um caminho de negar os seus desejos ou o que é importante pra você. Vou dar um exemplo. Eu sou muito grato ao menino gordinho lá, criança, que queria ficar rico. Porque esse era o desejo do meu coração. E aquilo me levou pro que tinha que ser feito, pro que era a minha parte. A minha, em algum momento, atração pela Paulinha, que era outra coisa, né, também foi usada. Então, o que eu vejo que está sendo pedido pra gente não é que a gente negue os nossos desejos, mas que a gente entregue eles para um propósito maior. Perfeito. Que era em alguns momentos, olha, eu sinto que eu preciso disso, mas eu te entrego que seja pra minha felicidade. E que se não for, você tem minha permissão pra entregar o controle, sabe? De aceitar que a gente não sabe o que é melhor pra gente. Vários dos meus maiores presentes, dos nossos maiores presentes, estavam nos momentos mais desafiadores. Nos fundos de poço. Mais uma vez, a gente tá muito acostumado a ouvir que, olha só, esse carro de último ano, como eu acredito em Deus, ou olha como eu... Só que às vezes, tipo, Deus tava no momento da dificuldade ali. Um dos meus momentos mais preciosos foram os momentos onde eu tava no fundo do poço e eu fiquei sem opção a não ser me render. E esses foram grandes presentes, sabe? Sim. E que no final, não tem, né, veio a ter também abundância na forma, em vários sentidos. Mas eu acho que vem dessa aceitação de que a gente entendeu o que está na nossa frente agora é a providência divina, mesmo que a gente não consiga entender. Entendi. Na minha experiência, assim, eu tô inserida muito nesse meio da espiritualidade, né? Então, tenho muitos amigos que passam por esse conflito, né? Para eu ser um bom professor espiritual, ou para eu percorrer um caminho genuíno espiritualmente, eu tenho que abrir mão de tudo. Eu vejo muitas pessoas com esses conflitos mesmo, assim. E eu lembro quando... tipo assim, a Paulinha criança, minha mente sempre foi muito abundante, assim, sabe? Eu sempre gostei de coisa cara, rica, sabe? Bonita, eu sempre tive essa atração. E é louco porque na minha mente eu não conseguia pensar em dinheiro como as pessoas veem dinheiro. Até hoje eu tenho dificuldade de fazer conta, o Gabriel olha pra mim e fala assim, porque minha mente Você funciona que de um dessa outro parte jeito. Das contas? A gente cuida junto. A gente cuida junto. Mas tipo, pra mim era muito difícil pensar em dinheiro como o mundo pensa em dinheiro. Como algo escasso. Não só como algo escasso, mas como algo, como o fim das coisas. Eu não sei explicar. Todo esse valor que tinha ali, pra mim era tipo, o pouco ou muito era igual, sabe? Mas eu não conseguia explicar isso, assim. Tudo era, assim, a abundância estava presente ali, independente de ter um valor monetário. Tem um conceito de abundância que eu gosto muito, que fala que abundância é reconhecer que tudo é. Tudo é. R$100 é abundante, assim como 0, 1 milhão. Tipo, tudo é. O que o Gabriel estava falando sobre aceitação, né? Tudo é a aceitação de tudo. Isso é abundância, né? Você pode ter pessoas que têm muito dinheiro na conta e não aceitam aquilo, quero mais, e vivem na escassez, assim como tem pessoas que têm pouco dinheiro na conta e aceitam aquilo totalmente e experimentam a abundância de todos os lugares. Eu passei por várias fases na minha vida como Paulinha, né? Das fases que eu me sentia mais abundante, eu não tinha nada na conta. E depois que a gente recebeu, inclusive, eu olhei para dinheiros e acessos, né? Que com o dinheiro vem acessos, eu olhei para essa ideia de escassez, inclusive, nossa, vai acabar, e se eu perder, a gente teve que olhar e curar muito isso. Então, eu acho que tem a abundância e a escassez tem muito pouco a ver com dinheiro. E eu sempre vi isso, mas eu não conseguia explicar. Tem uma relação muito direta aqui no mundo, mas não é verdade que a abundância está no dinheiro ou a escassez está no dinheiro. Não, é uma associação cultural e muito ensinada, mas não é. Então, assim, como eu tô muito nesse meio, eu vejo isso. E aí, desde o início da frequência, eu sinto que a guiança que eu recebia para conduzir, porque a frequência é uma empresa, e ela paga contas, né? Ela tem custos, ela tem tributos, tem tudo ali como uma empresa normal, e sempre foi assim. Mas desde o início eu sentia Jesus falando comigo, é um outro jeito de trabalhar, é um outro jeito de lidar com dinheiro. E vinha muito o que ele já tentou ensinar há mais de 2000 anos, né? Que tá na Bíblia, dê a César o que é de César. Então a gente sempre fez tudo muito correto ali. E uma coisa que ele me ensinou desde o início é assim,
o que você precisa fazer na sua mente para que o dinheiro não seja um assunto? Porque se o dinheiro for um assunto na sua mente, como que a sua mente vai ficar livre e disponível para estar presente e servir a Deus? Para que não seja um desafio constante, é isso? Um Pra peso? não seja um assunto Uma mesmo na questão. sua mente. Tipo, como? Se a sua mente está preenchida com como eu vou pagar a conta, ou como muito com isso, como é que ela vai estar disponível para servir a Deus? Então, desde o início, ele me ensinou isso, sabe? Então, por exemplo, a Mi, que trabalha comigo na frequência, desde o início eu sentei com ela e falei, Mi, a guiança que eu sinto para a frequência os salários ali sempre foram muito intuitivos, né? Eu preciso saber, eu quero que você entre em oração, pergunta para o Espírito Santo, qual que é o valor que você sente que você precisa ter na sua conta do banco todo mês para que o assunto não seja o dinheiro não seja um assunto na sua mente e você possa relaxar, descansar e se dedicar para a sua função. E eu e a Mi, a gente viveu tantos milagres praticando isso, assim, de sentar para pagar as dívidas dela, reorganizar tudo. A gente aprendeu tanto com isso, assim, que era isso, perdoando, tirando essas ideias da frente para a mente ficar disponível para servir a Deus, assim, e sabe? E aí o dinheiro flui dessa forma, né? Porque ele não só... é uma questão. Ele não é. Ele é só realmente uma ferramenta ali para isso, sabe? Sim. E eu vejo que, por exemplo, esses amigos que têm esse conflito, eu vejo, nossa, mas sua mente está tão ocupada com isso, entrega isso para o Espírito Santo, até para você poder servir mais, não ter que fazer, sei lá, um workshop pensando em quanto que você vai cobrar, porque se você põe isso como meta, o servir já tá distorcido, né? Desde o início, mesmo quando a gente não tinha dinheiro, essa sempre foi a guiança, assim, a frequência não é para ganhar dinheiro, nunca foi, sabe? É uma consequência, ela precisa e é uma empresa sustentável, sempre foi. Então, assim, não tenho nenhuma questão com isso, mas a partir do momento que, entende, eu coloco isso na conta do meu cliente, né, do aluno ali, distorce o propósito. Então, é uma coisa, é um outro jeito mesmo. E é muito revolucionário esse outro jeito, porque muitas pessoas, eu diria, assim, todos os meus seguidores que conversam comigo e que pedem ajuda na parte de planejamento financeiro e tudo mais, estão angustiados com a questão financeira. Porque, e não são pessoas que ganham pouco necessariamente, às vezes é pessoas que têm renda muito boa, mas que o foco de alguma forma é sempre a escassez, é sempre, não tá dando, eu gastei mais do que eu deveria, não tá dando, as contas não estão fechando. Como seria revolucionário e transformador? Até eu conheço uma pessoa que recebeu um valor alto na herança, caiu um dinheiro na conta ali, que supostamente resolveria os problemas pro resto da vida. Mas como ela sempre se preocupou muito com dinheiro falta, dinheiro acaba, dinheiro não tem. Cabeça? Exatamente. Aí a pessoa ainda assim fala, eu não dou conta de fazer isso aqui, eu não consigo fazer essa viagem. Eu falo, olha, consegue, dá uma olhada aqui, olha as contas. Eu mostro, no caso, os números. Não, eu não consigo, eu não tenho, não vai dar certo. A angústia tá lá presente, né? Eu vejo uma coisa, vários momentos que eu me sinto perdido e acho que dinheiro é só mais um assunto. Eu tô preocupado ou ocupado, sempre olhando para fora e pro futuro. Sabe? Não tem como não ter medo. A pessoa que ela tem muito dinheiro, se ela quiser olhar pro futuro e para fora, ela vai ver alguém que tem mais dinheiro que ela vai ver o cenário onde ela fica sem dinheiro. E eu não tô comparando aqui situações, tá, gente? Mas volta a isso. Se a gente tá angustiado com algo, o que eu acredito é que essa angústia só vai passar quando a gente olhar pra dentro. Isso pode parecer, não, você tá falando isso porque você porque é romântico, porque você tem dinheiro e tal. Tipo, foi isso que me tirou dos lugares onde eu tava mais desafiado. Na prática, e porque isso é prático. Não tô falando que se você olhar pra dentro, se você encontrar a paz dentro, você vai fazer você vai enxergar o que precisa ser feito agora pra que você vá pra uma situação diferente, sabe? Porque enquanto a gente dá poder, a gente acredita que a circunstância tem esse poder todo sobre a gente fica incapaz de transformar as circunstâncias. Mas, mais uma vez, assim, é o que foi a minha experiência, sabe? Sim. E é um lembrete, porque a gente continua... nós estamos falando aqui, mas quantos exemplos a gente teve de pessoas que passaram por esse mundo, que tiveram tudo, dinheiro, fama, talento, e que pularam da janela. Então, até quando a gente vai fingir que é isso que é o nosso problema, que é isso que vai resolver? Mais uma vez, eu não tô falando que não é importante, eu não tô falando que não tem pessoas que passam dificuldade, e sou muito grato por sempre ter sido
privilegiado de alguma maneira, mas da gente, sabe, aceitar que a gente tem essa abundância aqui agora, sabe? Só que essa abundância a gente não vai encontrar fora. Ela não existe fora. Não é porque não existe, nunca vai ser suficiente. E, mais uma vez, não precisa só olha para as pessoas à sua volta. Com certeza você conhece alguém que às vezes parece ter pouco na forma, mas que é abundante, não sei se essa é a palavra, e às vezes pessoas que têm tudo e que não tem nada. E vice-versa também. Sim. A gente tá vendo na mídia até pessoas com muito, muito dinheiro que quando você vai olhar a vida não tem valores ali. E a ideia de comparação, né? Que a comparação nada mais é do que procurar por validação fora, né? Será que eu tenho o suficiente ou não? Deixa eu procurar fora e ver se eu tenho ou não. Sim. Tem alguém que fez muito mais do que eu. Nossa, eu fiz a Toro, o Benchimol fez a XP, que é muito maior do que a XP. Nossa, sempre vai ter. Sempre vai ter. E ele olha pra alguém e com certeza tem alguém que fez mais. E esse é o jogo que não tem fim. Outro dia eu vi uma entrevista de um dos caras mais ricos do mundo perguntando que ele trabalha muito, vai sábado pra loja e não sei o que, vive pra isso. Acho que ele tem 75 anos. Se eu não me engano, é o cara da LVMH, das marcas de luxo. Aquele conglomerado. Falando, mas você não vai descansar? Ele falou, eu só vou descansar o dia que eu for o homem mais rico do mundo. Gente. E no dia que for o mais rico do mundo, não vai descansar, porque pro ego nada é suficiente. Nada é suficiente. E pro espírito tudo é suficiente. E mais uma vez a gente pode olhar pro outro extremo e ver histórias de... Não sei se todos conhecem a história de São Francisco de Assis, mas eu não conheço direito assim. É uma doação de dar totalmente, de ver que tudo já é dado e por mais que na forma seja difícil, mais uma vez, não é uma idolatria do sacrifício, sabe? Porque não é que tá sendo pedido que a gente negue o que a gente precisa, mas tá sendo pedido que a gente encontre o que a gente já tem dentro, o que a gente precisa agora. Que lindo isso. Apesar de eu ser essa pessoa que eu mesma me chamei de cética, eu acredito muito nos propósitos, assim. Eu acredito muito que a ideia desse podcast, ela não veio de mim, que eu tô só sendo usada aqui. Eu acredito muito que tem uma mensagem para as pessoas ouvirem que só vai passar por aqui. Que lindo. Porque tinha que acontecer. Eu escrevi sobre isso, eu tenho um bloco de notas no meu celular há anos, que o dia que eu criasse coragem de fazer meu podcast, 4 convidados. Tá lá o nome de vocês. Que honra. E meus 4 convidados, vocês são um pra mim, um convidado lá. E os meus 4 convidados toparam na hora. Que legal. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque são pessoas que já fizeram até vários podcasts, eu nunca tinha feito nenhum. E eu fiquei muito feliz de vocês terem topado. Eu tenho certeza que o que foi falado aqui, as pessoas que vão clicar lá querendo aprender a ficar ricos, vão ficar ricos de várias outras maneiras que eles nem imaginam. E a gente tá se encaminhando pro final. E eu quero deixar bem aberto para vocês deixarem alguma mensagem que vem no seu coração, um lembrete do amor, algo que você sente que talvez alguém que chegou até o final aqui desse podcast precise ouvir de vocês hoje. Tem uma pergunta que tá muito na minha cabeça aqui, que até é uma coisa que eu já ouvi muito da Paulinha, que é: qual a meta por trás das suas metas? As coisas que você deseja. Se faça a pergunta, pra quê? Qual é o meu propósito com isso? E eu acho que investigar isso traz muitas respostas. E é bem libertador. Ver que talvez o que a gente realmente quer, que parece estar escondido por trás desse tanto de meta que a gente fica tentando buscar, talvez já esteja disponível aqui e agora. Qual é a meta por trás da sua meta? Fica para reflexão de vocês. Eu quero trocar de carro. Pra quê? E sem julgamento nenhum, não tem uma resposta certa ou errada. Mas... Perfeito. Paulinha, você tem alguma coisa para nós? Tô sentindo aqui, tô recebendo. Às vezes eu recebo rápido os lembretes, às vezes demora um pouquinho.
Às vezes o download demora. Tenha seu tempo, não corte nada. O silêncio vai fazer juntos parte. aqui. Eu Vamos acho que receber juntos. essa é a maior riqueza mesmo da vida, assim, sabe? A gente dar e receber o amor de Deus, né? Tá nesse compartilhar, pra mim, essa é a maior riqueza. Uhum. Sem isso, nada que realmente faz sentido, sabe? Nem a família mais bonita, nem a carreira mais incrível, nem o sucesso, nem a quantia no dinheiro, no banco. Uhum. Sem isso, assim, sabe? Sem essa consciência de que dar e receber, né? Essa troca, que Deus pra mim tá nisso, assim, sabe? Uhum. Nessa troca. E pra mim isso é a maior riqueza. Tô me sentindo muito rica. Eu Agora também aqui. estou. Eu também estou. Como eu fiquei rica por essa conversa. Porque eu fiquei aqui meditando no tema, né, do título do podcast, que eu achei muito genial isso mesmo. O Como Eu Fiquei Rica, eu pensei, nossa, eu só reconheci, eu só me senti rica mesmo quando eu aprendi isso, a reconhecer que a riqueza tá nisso, e que nisso tá Deus, que eu busquei tanto, no dinheiro, no sucesso, nossa, em tantas outras coisas, assim, sabe? Então, obrigada. No dar e receber. Muito obrigada. Dar e receber. Muito obrigado por estar aqui doando tanto, isso é muita generosidade. E a gente nem sabe onde vai chegar, porque a gente não sabe quem vai ouvir e Que receber. bom, a gente não precisa saber. Nem Tem precisa um saber. plano maior do que o Talvez a nosso. gente vai escutar alguns depoimentos, né? Sim, obrigada a você que nos acompanhou até agora. Espero que você também esteja se sentindo muito rica aí com a gente. Isso. Sabe que quando me veio o nome desse podcast, Como Fiquei Rico, no começo eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, as pessoas vão ver e vão achar que eu já tô rica e que tô ensinando as pessoas a ficarem ricas. E aí eu mudei várias vezes o nome, e aí um amigo meu falou assim, não, esse é o nome. É isso aí, deixa as pessoas sentirem isso e depois entenderem o que que é. Eu acho que quem nos escutou hoje conseguiu entender o que é. Não, é maravilhoso expandir esse conceito de riqueza, de abundância, de providência divina. Eu acho que é necessário mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Tamo junto. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante para nós. Se você foi tocado por essa mensagem, também deixe seu comentário, a gente vai adorar saber. Obrigada.